Muito bem, deixa eu colocar aqui o nosso amigo deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro, Carlos Mink, sempre bem-vindo. Tudo bem, Carlos? Buenas tardes. Tudo bem? Quer dizer, o Brasil arde completamente, tiram verde da bandeira, acabam com nossos pulmões. Tudo bem, eu diria, regular mais já está uma maravilha. Eu até separei aqui umas matérias sobre isso, que eu imaginei que você fosse trazer esse tema, viu, Mink? Aqui em Brasília o negócio está feio, viu? Pois é, Mink. Mink, o que está acontecendo? Porque eu fiz essa viagem para a China, eu cheguei semana passada, a gente ficou 10, 11 dias na China. Aí, de vez em quando, quando eu olhava na internet sobre o Brasil, é só queimado, Brasil arde, Brasil queima. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo, Mink? Ô, Miguel, Yara, olha, a questão é a combinação do aquecimento global com práticas erráticas na agricultura, porque na agricultura se usa o fogo para queimar lixo, para preparar pasto. Agora, isso há 30 anos atrás tinha um efeito. Agora, com essa estiagem e com vento, é criminoso, é proibido. Bom, além disso, tem o pessoal que põe fogo para queimar mesmo. Tem um interesse econômico. Então, vamos separar. Esse interesse é o seguinte: o cara, por exemplo, tem uma área de proteção lá perto, uma APP, Área de Proteção Permanente, que é uma encosta ou margem de rio. Aí ele não pode meter gado lá, não pode plantar cana. E aí ele mete fogo naquilo, aproveita, mete fogo naquilo, aí já não tem mais nada a proteger, e ele diz que vai recuperar com alguma árvore, alguma cana, algum boizinho, e vai metendo o boi e a cana. E tem um terceiro caso, que é mais político, que é o pessoal que quer mesmo desestabilizar. E isso ligado à impunidade. Vocês talvez lembrem, em 2019, a Polícia Federal conseguiu gravações sobre o Dia do Fogo. Eram 22 fazendeiros que combinaram meter fogo na Amazônia e numa parte do Cerrado, Pará, Mato Grosso, no mesmo dia. Uma conspiração incendiária. O Nero de Roma, redivivo, né? Agora eu te pergunto, desses 23 flagrados e gravados no Dia do Fogo, quem foi condenado ou preso até hoje, passados 5 anos? Quem foi? Ninguém. Ninguém. Então, a gente tem que, nessa conversa, introduzir outros aspectos. Por exemplo, durante 4 anos, Bolsonaro e o ex-ministro Salles desmontaram o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, desmontaram parte da legislação ambiental. Eles tiraram a representação social, civil, do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e depois que estava tudo controlado por eles, eles aprovaram absurdos, inclusive só para mencionar tiraram as proteções de restingas e manguezais. Nós tivemos o Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente, eu, Marina Silva, Isabela, Zé Carlos Carvalho, tivemos que ir para o Supremo, tivemos com o ministro Fux, que na época era presidente, com a ministra Carmen Lúcia, que foi sensacional, e conseguimos derrubar essa deliberação ilegal do CONAMA, porque contrariava o princípio constitucional da prevenção. Então, a gente não pode ver o que está acontecendo, esquecer, Miguel, o que aconteceu nesses 4 anos de Bolsonaro. Outra coisa, agora já nesse nosso governo Lula atual, eles tiraram verba do meio ambiente, verba do IBAMA, verba do ICMBio, tiraram algumas instituições ou atribuições que eram do Ministério da Marina para outros, por exemplo, CAR, Cadastro Ambiental Rural, fundamental para obrigar o pessoal a reconstituir suas APPs. Então, a Marina está com menos apoio no Congresso, menos dinheiro, menos pessoas. O IBAMA estava muito abaixo, agora reconstituiu um pouquinho. O ICMBio ainda está abaixo do ano passado. Então, outra coisa,
A prevenção não é coisa de um ministério só. Teria que ser uma coisa integrada. Por exemplo, o Ministério da Agricultura, ou aquele outro Ministério da Agricultura Familiar, que é até mais ligada às cooperativas. Exatamente. Esses e mais integração nacional tinham que chegar para os agricultores, pequenos, médios e grandes, e dizer, meu filho, não use fogo agora, está tudo seco, tem um vento. Você vai destruir a floresta, depois vai voltar, vai destruir a tua casa, vai destruir o teu gado, vai destruir a tua horta. Então, se não é feito isso... Outra coisa, os brigadistas. Não adianta correr agora atrás de um brigadista. Você tem que contratar o brigadista 5, 6 meses antes da seca. Contratar, treinar ele, botar no terreno, ver se os caminhões que usam água para apagar incêndio, caminhão-tanque, se estão em condições, se a mangueira está furada. Cadê os aviões? Outra coisa, cadê o Exército? Cadê o Exército para ajudar nisso? E o Exército tem aviões que podem ser usados para jogar água. O Exército tem tropa para botar, protegendo as áreas, para dissuadir alguma quadrilha dessas para começar a meter fogo. Então, olha, cadê o Exército? Cadê o dinheiro? Cadê a prevenção? Cadê a atribuição? Cadê a ação integrada de vários ministérios? A gente está perdendo para o fogo de goleada. Antes nós tínhamos os rios voadores, que traziam as nuvens e a água da Amazônia em direção ao sudoeste. Agora a gente tem a fumaça voadora. A gente substituiu o rio voador por fumaça voadora. E a saúde vai para o brejo. Vejam vocês quantos elementos diferentes compõem tanto o diagnóstico quanto uma solução preventiva para um desastre desse tamanho. Mink, estava pensando aqui como seria importante que o setor agrícola, o agronegócio brasileiro, que é um dos mais pujantes do mundo, Verdade. É um setor que está ganhando muito dinheiro, está exportando muito, como era importante que ele se engajasse na luta contra essas queimadas, como se ele se afastasse, né? Porque eu quero acreditar que a maior parte não é partidário disso, porque seria loucura, porque isso atrapalha o clima, atrapalha o clima das lavouras, atrapalha até as chuvas e cria seca, né? Os agricultores sérios, que eu quero acreditar que são a maioria, sabem que a importância que o clima se manteja estável, que chova na hora certa e que o Brasil tenha uma boa imagem lá fora, até para não criar problemas com alguns mercados muito sensíveis a isso, como a Europa, sobretudo, né? Aí tem um gráfico aqui, esses dias agora foi publicado, né? Todo dia 5, o dia 6 publicam o comércio exterior do Brasil. A exportação está batendo recorde. Coloca aí na tela aqui, por favor. Eu mandei no grupo. Pra você ter uma ideia. Olha o nível das exportações brasileiras, Mink. Olha o nível, olha esse gráfico. Está muito bom. Esse gráfico são 12 meses até agosto. O Brasil está chegando a 350 bilhões de dólares. Puxado grande aquele desastre do Rio Grande do Sul, o pessoal conseguiu superar. Sim, o Brasil está superando esse desastre, a indústria voltou a crescer no Rio Grande do Sul, a economia está pujante. É muito triste, pode tirar aqui, por favor. É muito triste que você não tenha uma consciência do agronegócio que tem que participar disso. Yara e Miguel, olha, eu concordo completamente com você. Inclusive, desde o tempo que eu fui do ministério, eu falo para o nosso pessoal da área ambiental. Eu digo o seguinte, olha, não vamos tratar o agronegócio como se fosse uma coisa só. No meu tempo, eu negociava com setores top do agronegócio. Por exemplo, os exportadores de óleo de soja, a Biov. A gente fez a moratória da soja. Eles precisavam do selo para exportar para a Europa e Estados Unidos. A gente diz, olha, a gente dá o selo, não comprem soja de área desmatada há menos de 2 anos. A gente verificou isso, passado um ano, com satélite do INPE, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tinha um satélite da Biov e tinha um satélite de 4 ONGs que participaram da moratória, Greenpeace, WWF, Amigos da Terra, etc. Eles cumpriram em 92%. Depois a gente fez o pacto da madeira, legal, com os exportadores, fizemos o pacto do minério legal com a Vale, mas ao mesmo tempo a gente fazia ações semanais, boi pirata, destruição de fornos de carvão,
com mais de 1.000 pessoas, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, IBAMA e ICMBio. Eu não estou vendo o Exército chegar junto. Na época minha, era ministro da Justiça Tarso Genro, completamente solidário. Ele botava a PF, a Polícia Rodoviária Federal, para ajudar a gente. Jobim era ministro da Defesa. Eu falava com ele um dia, o dia seguinte tinha 500 pessoas do Exército. Então, eu não estou vendo essa integração dos ministérios. Cadê os órgãos de extensão do Ministério da Agricultura orientando os agricultores, dizendo, olha, está seco, estiagem, não use fogo, em hipótese nenhuma, nem para queimar lixo, não faça isso. Não estou vendo isso acontecer. Outra coisa, cadê os recursos? Se cobra tudo da Marina. Agora, ela não está tendo recurso para repor o pessoal do ICMBio, para contratar mais brigadista, para contratar mais avião de combate a incêndio. Outra coisa, a impunidade. Isso não é culpa do Ministério. Por exemplo, os tais 23 fazendeiros do Dia do Fogo, isso é uma coisa da Justiça Federal. Por que eles não foram condenados? Por que eles não foram presos? Então, isso acaba estimulando a outros de fazerem uma lambança parecida. Então, eu fico realmente muito triste com isso. Né? Nós estamos dando um péssimo exemplo para o mundo. O Brasil tinha tudo para ser uma vanguarda na questão ambiental. Né? Eu me lembro do nosso tempo, a gente reduziu a metade do desmatamento da Amazônia, nós criamos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das suas emissões. Mas não adianta ter meta e o pessoal meter fogo em tudo e pouquíssimos serem condenados. Outra coisa, esse fogo não é natural. Não vem de um raio que caiu do céu azul. Nessas áreas onde tem incêndio, não teve incidência de raio. 90% disso aconteceu em propriedades privadas. Então, não vão botar a culpa na natureza, porque não foi raio que caiu. Não foi combustão natural. 90% foi fogo. Aí é que está. O fogo tem várias origens. Tem o fogo do sujeitinho que sempre queimou, continua queimando e provoca um desastre. Tem o daquele que quer desmatar, porque o fogo é uma forma de desmatamento, para depois meter o gado. Isso a gente tem que lembrar. O fogo é uma forma de desmatamento. E tem aquele que mete fogo porque é contra o governo, que é impeachment do Xandão. Outra coisa, Miguel e Yara, essa loucura que estão querendo votar agora no Congresso, de anistia para os golpistas do 8 de janeiro, no fundo não é só para essas pessoas. Essa anistia que é inconstitucional, não vejo que vai passar, mas é anistia para aqueles que negaram a vacina e para aqueles que abriram as portas para o desmatamento da Amazônia, recebendo os garimpeiros ilegais no Planalto, com pompa e circunstância. Então, a gente tem que ficar de olho que essa anistia não é só para os golpistas, é para os golpistas, para a crise da vacina que matou muita gente e para a desfeita da área ambiental que abriu as portas para o desmatamento da Amazônia. A gente tem que ficar ligado nessas coisas. Mink, eu ando numa crise existencial que tem a ver com a crise climática, a emergência climática. O meu futuro, quando eu era criança, era os Jetsons. Eu entreguei para os meus filhos um futuro Mad Max. E parece que ainda não caiu a ficha, principalmente de quem pode tomar as rédeas dessa questão. E eu vejo o Brasil como uma potência ambiental, uma liderança nessa questão. E encarando esses incêndios, que é só um pedacinho de todo um hecatombe, como é que a gente sai dessa encruzilhada, Mink? Olha, eu dei as dicas do que a gente deve fazer. Ao mesmo tempo que eu fiz um diagnóstico sombrio, mas multifacético, eu não sou maniqueísta de dizer que há uma única causa, há um conjunto de causas. Ao mesmo tempo, eu apontei algumas soluções que são factíveis, são possíveis, são viáveis. Primeira delas, tem que dar verba para o Ministério do Meio Ambiente, contratar o ICMBio, o IBAMA e os brigadistas, caminhão-tanque, avião-tanque.
Sem dinheiro você não faz isso. Segundo, tem que chamar os outros ministérios para participarem, eles estão olhando. O Miguel falou bem, a maior parte da agricultura, sobretudo a que exporta, não é a favor disso. Não é a favor disso. As restrições já existem, eles têm medo dos produtos serem bloqueados, impugnados. A partir do ano que vem, vai ser pior ainda, porque a comunidade europeia decidiu, até para grão, para soja, para milho, para tudo, se não tiver o comprovante de que é de área não desmatada, não entra na Europa. Eles estão preocupadíssimos. Então, o Miguel tem razão. Agora, você tem um descalabro, Miguel, entre a área econômica e a área política. Os principais exportadores do agronegócio não querem desmatamento, não querem queimada. Só que a bancada ruralista, que em tese deveria representá-los, ou aos pequenos e médios agricultores, acaba representando o setor mais bolsonarista, mais brucutu, truculento e desmatador. Então, eles vão pelo lado do mais atrasado. Então, você tem uma bancada pressionando o governo, pressionando a Marina, cortando verba, tirando atribuições do MMA, e essa bancada que tem mais de 200 deputados, aliás, isso é uma outra distorção. Você tem 4 milhões de agricultores familiares, pequena agricultura e cooperativas, e tem 16 deputados que representam diretamente a agricultura familiar. Você tem, eu falei 4 milhões, você tem 150 mil fazendeiros, médios e grandes, e tem 200 deputados da bancada ruralista. Quer dizer, há uma distorção completa. E mesmo esses da bancada ruralista se movem pelo mais atrasado, pelo que não toma medidas, pelo que acaba desmatando, pelo que descumpre as leis ambientais e ameaça os órgãos ambientais. Então, a gente tem que tomar pé dessa situação, né? O presidente Lula tem que chamar o Exército, tem que chamar os outros ministérios. E os estados? Os estados vivem implorando tudo e qualquer coisa para o governo federal. Está certo. Mas e agora? A Defesa Civil, os bombeiros, a polícia militar desses estados, eles estão chegando juntos? Eu acho que não. Eu acho que não. Então tem que ter um comando nacional do Lula, da Marina, sobretudo do presidente Lula, para chegar para os governadores e dizerem, vem cá, a gente faz obra do PAC, a gente repassa recursos, a gente apoia tudo que é necessário, mas vocês não estão chegando juntos? Cadê a polícia? Cadê os bombeiros? Cadê a prevenção? Porque os órgãos estaduais também têm organismos de fomento, né? E, tipo aqui o Rio de Janeiro, né, tem a Pesagro, a Emater, que chegam junto ao produtor rural. Cadê a ação desses órgãos para dizer para a turma não meter fogo, nem que seja não criminoso, por visão do passado, que o fogo faz parte? O Brasil não tem cultura de prevenção. E, atualmente, não tem comando e não tem integração. E quem ganha com isso? O fogo. Para nós, resta as cinzas e a fumaça e a doença. Mink, eu trabalhei durante muitos anos como jornalista especializado em café. Eu conheci muitos produtores rurais. Por mais de 15 anos, eu viajava muito para as regiões agrícolas. E depois eu conheci também outros, né? Você tem, de fato, a maioria dos grandes, né, tem uma ideologia mais de direita, mas a questão do clima, a questão científica, a agricultura hoje, para ser bem-sucedida, ela tem que ser altamente científica. Isso que eu estou falando. Já passou-se o tempo, isso aí não é no século XIX, ou mesmo no século XX, mas décadas atrás, em que você saía plantando, você queimava tudo, saía plantando, não importava. Hoje em dia não, hoje em dia você tem, o solo tem que ter a acidez certa, né? Você tem uma série de fatores, por isso que eu... Ô, Miguel, nós temos a Embrapa, que é um espetáculo. A Embrapa é um espetáculo, internacionalmente reconhecida. E ela consegue as melhores sementes, o combate biológico às pragas, isso que o Miguel está dizendo, como ajustar o solo,
como cuidar da planta, como evitar as doenças sem usar venenos horríveis. E por isso que a produtividade está aumentando. Os grandes, espertos, conectados no mercado internacional, aumentam a produção não com a expansão da área, com a produtividade, quer dizer, aumentam a tonelada por hectare sem precisar de ampliar a fronteira agrícola e desmatar nada, graças também à Embrapa e nossos centros de pesquisa. Miguel está coberto de razão. Não, por isso que eu falo, porque, por exemplo, amigo, você sabe que as plantas, elas precisam das abelhas para elas poderem se reproduzir. Se você tem queimada, você mata as abelhas, você mata o ecossistema, então você mata a agricultura. Não tem jeito. Então, um agricultor que tiver o mínimo de neurônio e digamos assim, senso de sobrevivência econômica para o próprio negócio, ele sabe que não pode ter queimada porque mata as abelhas. Só para dizer um fator. Mata as abelhas. Sem abelha não tem planta. Né? Então, por isso que... eu notava isso também, Nick. A bancada política do setor de café com que eu trabalhava era muito mais reacionária e atrasada do que os próprios produtores rurais. Verdade, é o que eu disse agora, é isso. Eles vão pelo mais atrasado. Sim. A bancada representava, em geral, os produtores mais atrasados, que tinham dívida com o governo e não queriam pagar. Enquanto os produtores modernos, né, eles queriam pagar, eles não estavam interessados, não era a pauta deles. A pauta deles era produtividade, exportar. Né? E isso é um problema. Né? A bancada rural ela representa aí a escória, os garimpeiros ilegais, os desmatadores. É triste isso que acontece, mas são os que mais precisam de política. Você estava falando, eu estava me lembrando o seguinte: a Firjan, aqui no Rio de Janeiro, a Federação de Indústrias, eles sempre tiveram um discurso para fora, sustentabilidade, maravilha, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu me lembro, quando a gente tinha em cima das empresas que usavam mercúrio, a gente conseguiu fazer a lei e abolir. As empresas que usavam amianto, a gente também conseguiu abolir. Mas, durante muitos anos, eles ficavam acobertando, impedindo ações. Aí eu chegava para eles e dizia: vem cá, vocês têm 80% que está fazendo certo, não usa isso. A gente está avançando aqui. Por que vocês defendem um setor mais atrasado? É como se fosse um sindicato que, para trabalhar com todo mundo, acaba se colando no setor que se sente mais atingido porque está na contramão do desenvolvimento, da tecnologia limpa, da sustentabilidade. Então, a mesma coisa, a bancada ruralista vai atrás dos mais atrasados. Agora, eu acho que tem que se botar um basta nisso. Eu acho que isso tem que ter uma mobilização nacional. Eu acho que Lula e Marina têm que ir para a televisão, chamar os governadores, chamar o Exército, chamar a justiça para condenar essas pessoas que estão metendo fogo, né? Usar equipamentos de controle. O INPE tem detecção quase a tempo real da onde está surgindo. Outra coisa, proprietário que põe fogo, ou incentiva ou consente na sua terra, deveria perder o recurso, por exemplo, do Plano Safra, do crédito agrícola. Eu não estou dizendo toda a região. Aqueles que comprovadamente meteram fogo, ou incentivaram, ou consentiram, eles não podem receber recursos do dinheiro, recursos do Tesouro, ou seja, de todos nós, premiando o crime. Tem que ser duro com essa turma. E hoje em dia o INPE sabe exatamente, a nível de uma quadrícula, de 1 hectare, onde é que começou o fogo. Temos que usar a tecnologia para prevenir, para criminalizar e para impedir que eles queimem o resto das nossas florestas. Isso me parece claro também, que você tem que usar a tecnologia de satélite, claro, de última geração, usar a inteligência artificial para detectar automaticamente, já mandar a polícia lá, sei lá, o IBAMA, usar drones, né? Tem que usar o máximo de tecnologia, porque
só com a observação humana, pela extensão do Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? É muito, muito grande. Tem que usar satélite e tecnologia. Miguel, existe hoje uma tecnologia, a gente estava discutindo isso na época da transição, do grupo de transição desse governo, eu participava desse grupo em Brasília, em novembro e dezembro de 22. Então, está um ano e meio atrás. O embargo eletrônico. O embargo eletrônico é o seguinte, uma vez comprovado pelos satélites quem está desmatando ou quem está queimando, você pode, mesmo sem um funcionário chegar lá, bater na porta com papel na mão, você pode fazer um embargo eletrônico e dizer o seguinte, aquela área, aquele proprietário, não podem ter nova movimentação, não podem ter crédito, não podem ter isso, não podem vender. Isso se chama embargo eletrônico. Você faz isso sem sair da sua cadeira, olhando o satélite e apertando o botão. Por que a gente não usa esses instrumentos? Bem lembrado. Imagina um cara desse receber a ligação do gerente do Banco do Brasil dele, né? Exatamente. Olha, você está embargado porque foi detectado 2 desmatamentos e 2 linhas de fogo na sua propriedade. O senhor está embargado. Ele corta os custos. Mas por que ninguém faz isso? Tem que fazer isso. Acho que um dos aspectos aí também dessa dificuldade que você falou de integração, né, entre governos, foi feito um levantamento muito bom daquele site de Olho nos Ruralistas, Os Gigantes, e entre os vários dados muito bons desse relatório, diz a quantidade mínima de secretarias especializadas em meio ambiente nos nossos municípios. Eu queria que você comentasse essa defasagem aí que a gente tem na nossa governança. Não, você tem razão, eu vi esse levantamento. Ele é verdadeiro e detectável a olho nu, a gente sabe disso. Mas não é só isso. Não tem secretaria, não tem planos de prevenção às mudanças climáticas, não tem fiscalização. Então, é porque, no fundo, sobretudo os municípios pequenos, os municípios mais afastados, mas alguns maioresitos também, eles ficam dizendo o seguinte, esse negócio daí... O Bolsonaro, ele negava mudanças climáticas, ele achava que mudança climática é invenção da cultura marxista, do marxismo cultural. Se um presidente da República que era contra a vacina e achava que mudança climática era um delírio de uns malucos como nós, uns ETs, agora imagina os prefeitos bolsonaristas do interior se vão preferir fazer uma secretaria, né, para fazer uma estrada, fazer um show de música sertaneja, ou para fazer qualquer coisa que seja, ou vão fazer uma secretaria de mudança climática que eles nem acreditam que existe, ou um plano de prevenção, ou pegar pessoas para ver qual é a melhor adaptação, quais são as encostas que eles têm que reflorestar para evitar que a chuva cause mortes e doenças e alagamentos, etc. Eles acham que isso tudo é uma invenção. Até hoje não acreditam em mudança climática. Por que vão fazer uma secretaria ou um plano de uma coisa que eles, no fundo, não acreditam? Complicado. É uma questão cultural também, né? Deixa eu só trazer aqui um super sticker aqui do André Muniz, no superchat, desculpa. Ministro, fale sobre a inoperância do Ministério Público Estadual e de órgãos fiscalizatórios. É vergonhosa a inoperância. Deixar isso a cargo dos municípios é catástrofe. Não, eu concordo. Claro, a gente não pode generalizar. Tem alguns ministérios públicos que acionam, vão lá em cima, fazem operações. No meu tempo, a gente vivia, que eu estava na Secretaria Estadual, a gente vivia fazendo parceria. Olha, para vocês verem, quando eu fui secretário do Ambiente, o que a gente fez? Em primeiro lugar, criamos a SICA, Combate Integrado de Crimes Ambientais. Botei o Coronel Padrone, que era um cara excepcional. Usei dinheiro do FECAM para comprar um helicóptero para ver crime ambiental, porque a gente, pela estrada, a gente não viu que estavam desmatando lá dentro, o carvão, várias coisas. Começamos a ir para cima. A gente criou um mecanismo
que dava mais recursos, o ICMS verde, que dava mais recursos para aqueles municípios que criavam unidades de conservação, que acabavam com lixão, melhoravam a qualidade da água. Começaram a fazer isso. Vários municípios que sempre foram contra criar um parque, passaram a ser a favor, porque isso era din-din em caixa. Din-din é uma linguagem universal que qualquer prefeito entende. Agora, a questão é a seguinte: que estados que têm uma lei tipo ICMS verde? Que estados que têm uma SICA, uma Comissão Integrada de Combate aos Crimes Ambientais? Que estado que tem um helicóptero para combater crime ambiental? Então, meu caro, na hora, as empresas, inclusive, tinha uma época lá atrás, o Yara e Miguel, que a gente tinha uma expressão chamada maquiagem verde. Maquiagem verde era o seguinte: uma empresa estava barbarizando, poluindo, usando os produtos ruins, chumbo, mercúrio, qualquer coisa. Aí, daqui a pouco, ela começava a botar umas propagandas dela, viva a natureza, cachoeira, oncinha, tudo de bom, mas continuavam fazendo as mesmas lambanças. Aí, acho que foi até o Greenpeace que inventou esse termo, maquiagem verde. Quer dizer, continua fazendo a mesma coisa, mas a publicidade é verdinha, com onça e cachoeira para tudo que é lado. Então, o que acontece é que, hoje em dia, ninguém diz que é contra a sustentabilidade. Mas quantos governos do Estado realmente... Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente já comentou aqui, Miguel me entrevistava logo depois daquela catástrofe lá do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, meses antes, assinou um novo Código Ambiental que revogava 38 artigos de proteção ao meio ambiente. Ele fez isso, se não me engano, 6 meses antes da desgraceira do Rio Grande do Sul. Aí depois é normal. Outra coisa, hoje, tem 28 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que são contra o clima, contra a proteção às florestas, afrouxam a defesa da Mata Atlântica, simplificam licenciamentos de uma forma tal que não tem audiência pública, não tem EIA-RIMA, tudo isso em nome do progresso. Veja bem, não basta a seca da Amazônia e a inundação do Rio Grande do Sul, e tem 28 projetos contra o clima, a prevenção e a proteção ambiental. Onde é que essa turma está com a cabeça? O que falta mais para cair a ficha? A pergunta que vale milhões, né? Eu não sei, porque é angustiante, né? É angustiante. Você sabe, Miguel, o que falta mais para cair a ficha? Eu acho que falta mais consciência, né? Sabe que eu estava lembrando um assunto aleatório que eu queria trazer para você, porque tem a ver com essa consciência ambiental, né, que tem crescido muito. Eu lembrei de um caso, não sei se você lembra, foi em 2021, de uma tentativa de assassinato de uma árvore no Rio de Janeiro. Eu lembro. Foi no bairro de Botafogo. Vizinhos se unem para salvar a árvore ferida no Rio de Janeiro. Eu lembro. Essa coisa me marcou muito. Que um cara ele fez uma ferida na árvore, assim, no tronco, uma coisa que só um especialista sabe fazer, que foi particularmente cruel, que você impede a seiva de subir uma árvore imensa. Condena ela. Aí o pessoal botou um esparadrapo assim, um gás, e tinha que ficar regando toda hora, molhando toda hora para poder salvar a árvore. E aí eu lembrei, porque você sabe que no Equador, a nova Constituição do Equador, eles acrescentaram árvores e animais como sujeitos de direito. Exatamente. Sujeitos de direito. Eles têm direitos. Direito à vida, direito a se desenvolver, direito a não serem os animais maltratados, abandonados, e as árvores não serem depredadas completamente. Aqui, às vezes, eles fazem uma poda tão radical que condenam as árvores também. Depois eu descobri por quê. As empresas contratadas pela Conlurb para fazer essa tal poda radical ganham por tonelada. Ou seja, quanto mais cortam, mais ganham. Então, em vez de fazer uma poda só onde deve fazer, para não entrar no fio, na janela, para ela florescer melhor, não secar, acabam fazendo uma poda muito radical
mais madeira, mais lucro para eles. É inacreditável isso. Esse tipo de coisa que é inacreditável. Sabe que eu voltei dessa viagem para a China que eu fiz, com uma delegação de jornalistas, a gente visitou algumas cidades. E uma coisa que impressionou todo mundo foi o nível de arborização das cidades chinesas. Coisa que eles não tinham. Foi um plano nacional, um projeto nacional, que eles arborizaram todas as cidades chinesas, muita árvore, muito verde. Eles plantam flores na lateral dos viadutos, flores, o viaduto todo, plantam trepadeiras nos pilares dos viadutos para ficar tudo verde. E muita árvore, muita árvore. A gente via as árvores sendo plantadas, inclusive, já tinha muita árvore, e a gente via, porque as árvores recém-plantadas, eles colocavam uma escora, né, de madeira, porque eles plantavam a árvore inteira lá. Nem planta a árvore muda, esperar anos para crescer. Miguel, planta a árvore inteira logo. Te ouvindo agora e pensando nas eleições municipais, eu também vejo poucos candidatos falando o que é uma cidade esponja, o que é uma cidade resiliente. Muitas das medidas que podem ser tomadas não são caras. Por exemplo, armazenar a água da chuva. Você economiza a água e não fica gastando água cara, clorada, da SEDAI ou de qualquer empresa, para lavar carro, para regar grama, para lavar cachorro. Usa água da chuva. Outra coisa, quando você segura a água da chuva, você também está diminuindo a água que vai, numa inundação, correr para baixo. Outra coisa, teto verde. Hoje em dia, é uma tecnologia conhecida, mas ainda não muito difundida. O chamado telhado verde, ou teto verde, botar plantas na parte de cima de um edifício, de uma casa. Você chega a diminuir 8, 9, 10 graus o calor. Você economiza dinheiro no ar-condicionado e também segura um pouco da água. Né? Outra coisa, essa história de meter asfalto em tudo que é lado, você vai impermeabilizando as cidades. Então, você tem que, entre uma área e outra, deixar áreas com terra, com árvore, como o Miguel está dizendo que viu lá na China, com flores, árvores, hortas urbanas, que além de trazer os passarinhos, a sombra, um fruto, seguram a água e diminui a inundação. Eu vejo pouca gente, candidata a vereador, candidata a prefeito, há exceções, mas eu vejo poucos falando de coisas práticas e concretas que podem e devem ser feitas, que melhoram e muito a vida das cidades e previnem catástrofes com custos relativamente pequenos. Tem outras obras que são um pouco mais caras. Desobstruir os canais, fazer aqueles reservatórios subterrâneos para segurar a água. Mas tem várias dessas coisas, por exemplo, teto verde, segurar a água da chuva, horta urbana, para não ficar tudo impermeabilizado, são coisas práticas e baratas. Eu não vejo o pessoal falar nisso. Exato. Sabe que teve uma candidata, foi ai, meu Deus, deu um branco agora. Como é o nome dela, Yara? Deputada por Minas Gerais, federal, do PDT. Já sei. A Duda? A Duda? A Duda Salabert. Duda Salabert, essa mesmo. Ela fez uma campanha genial. Foi uma campanha super barata. Ela não usou papel, não usou santinho. Ela fez a campanha, ela teve uma ideia genial e foi campeã de voto. Que cada voto que ela tinha, ela plantaria uma árvore. Olha! Eu achei muito linda a campanha dela. E empolgou. Uma ideia simples, e ela, de vez em quando, ela aparece lá plantando algumas árvores. É muita árvore, ela teve muito voto, ela briga. Vou demorar para plantar essas árvores todas, mas a gente vai seguindo. Você sabe, vou dar um exemplo para você. Aqui no Rio de Janeiro, o nosso querido e saudoso Alfredo Sirquis criou lá atrás os mutirões de reflorestamento. E ele, junto com esses mutirões, outros ajudaram muito, né? O próprio Eduardo Paz deu uma força para ele. Ele chegou a reflorestar 300 encostas do Rio de Janeiro, em vários anos. 300 encostas. Bom, por alguma razão, isso foi diminuindo, algumas pessoas foram para cá, para lá. Eu agora tive conversa com o Eduardo Paes, etc., sobre discussão política ambiental e tal.
E ele assumiu o compromisso comigo de duplicar o mutirão de reflorestamento e duplicar a coleta seletiva. São coisas práticas, baratas, viáveis, e tem um efeito. Você pega, o pessoal da equipe do Sirquês mostrou as fotos, como é que eram as encostas. Muitas da Zona Sul, do Centro, algumas da Zona Norte, antes do trabalho do mutirão e depois. Outra coisa, para quem não conhece esse trabalho, não basta plantar uma árvore. Você tem que fazer uma manutenção de pelo menos 3 anos, senão você perde tudo, perde 80%. Nós plantamos, quando eu estava no governo, usando um dinheiro de compensação ambiental da Petrobras, nós plantamos 1 milhão de árvores no Parque Estadual da Pedra Branca, que pega aquela área de Realengo, Bangu, Campo Grande, né? Aliás, uma área muito quente. Você sabe que antes e depois, anos depois, se fez uma medição da temperatura, se acredita que a temperatura média da região diminuiu 2 graus por conta desse 1 milhão de árvores. Mas a gente contratou 4 cooperativas de reflorestamento locais da Zona Oeste, e como alguns moradores botavam lá para pastar, na Pedra Branca, cabra, cavalo, vaca, a gente teve que tirar o material de lá, houve uma parte da população que ficou chateada com a gente, o Padrone metia aquela setinha para fazer dormir cavalo, vaca, tirava de helicóptero. Eu me lembrei da música do Chico Buarque, do Boi Voador. Era o próprio boi voador. A gente tirando o boi da Pedra Branca para não comerem as nossas mudinhas. 1 milhão de mudas. Diminuiu 2 graus a temperatura 3 anos depois que as árvores cresceram mais. Isso é muito importante. Bom, no caso, nem custou muito para a gente, porque a gente contratou com recursos da compensação da Petrobras. Tomara que o Brasil acorde para isso antes que seja tarde demais. Mick, a gente está chegando no final, tem 2 minutos, então dá a mensagem final aí para o pessoal sobre a importância do meio ambiente. Olha, a mensagem final é o seguinte. Antes, há 30 anos, quando eu, Sirquês, Gabeira, Lucélia, a gente famava efeito estufa, que diziam que a gente era alucinado, que nós éramos uns exóticos. Agora está aí. Amazônia, quem diria, Miguel, Yara, quem diria a Amazônia, o lugar do mundo que tem mais água seca, o pessoal não ter água para pescar, para beber na Amazônia. Se alguém contasse isso. Então, eu acho que agora caiu a ficha, pelo menos dos eleitores. Vamos cobrar dos candidatos a vereador e a prefeito que tenham planos consistentes de ambiente urbano, de cidade sustentável, cidade esponja, de reflorestamento, né? De medidas de educação ambiental efetiva, contratar cooperativas de catadores para fazer coleta seletiva. Então, eu acho que é a hora de exigir compromissos reais para ver quem é que está antenado no clima e quem é que está no negacionismo climático, que leva a gente ter cada vez mais queimada, mais fumaça e mais doença. A gente quer saúde, clima e consciência. Vote bem, cobre bastante. Ótimo. E ano que vem é COP, né, Mink? Então, vamos tentar fazer bonito. É um bom momento também, é um bom momento. Então, abraços biodiversos e planetários. E refrescantes, anti-incendiários para vocês. Isso aí. Tchau. Obrigado, Mick. Até a próxima.